Oi, gente! Vamos então a mais uma aulinha de biologia. Aula de hoje, poluição. Bom, poluição então é definida como quaisquer alterações no meio ambiente, e essas alterações podem ser decorrentes de alterações físicas, químicas ou biológicas que causam prejuízos aos seres vivos, à fauna, à flora, aos seres humanos. Essa poluição pode ser natural ou por ação antrópica. Por ação antrópica, então, nada mais é por conta das ações humanas. Então, ao longo de décadas e décadas, o homem vem usufruindo dos recursos naturais, mas em decorrência há muita poluição de todas as ordens, seja poluição do ar, da água, do solo e outros, que causam muitas formas de degradação ambiental. E a aula de hoje, então, poluição hídrica, poluição da água, na qual nós iremos discutir eutrofização, contaminação por poluentes como petróleo e mercúrio e magnificação trófica. A começar, então, processo de eutrofização. Bom, eu é verdadeiro, trofos é alimento. Eutrofização, então, é um fenômeno que acontece por conta de um excesso de nutrientes e matéria orgânica em cursos d'água, rios, lagos, córregos, que ocasiona, então, a morte dos animais, da fauna e flora que ali vivem. Bom, mas por que acontece isso, então? Uma das causas é o despejo inadequado de esgoto sem quaisquer tratamento, na qual então há um aumento, um excesso de nutrientes e matéria orgânica nesses cursos d'água, ou seja, falta de saneamento básico, por exemplo, acarreta esse processo de eutrofização em vários locais aí do nosso planeta. Bom, vamos à sequência então. Quando há então esse despejo inadequado dos esgotos, há então uma grande proliferação de algas, por exemplo, fitoplânctons, que vão se beneficiar dessa matéria orgânica. Uma vez que há grande proliferação dessas algas, elas podem, por exemplo, bloquear a luz solar desse curso d'água e acarretar em prejuízos na fotossíntese, porque não vai mais haver a entrada de luz para os seres fotossintetizantes. Esses seres fotossintetizantes, esses organismos, então, não vão conseguir fazer a fotossíntese e vai ter a morte desses organismos. As algas também têm ciclo de vida curto, então, tanto a grande proliferação de algas quanto a grande morte dos seres fotossintetizantes vai ter um incremento dessa matéria orgânica nesse curso d'água, o que faz com que haja a proliferação de organismos decompositores aeróbicos. No entanto, essa decomposição desses organismos vai diminuir, reduzir o estoque, então, de oxigênio dessa água. Uma vez que não há mais oxigênio dissolvido nessa água, vai acarretar a morte da fauna e flora, ou seja, de organismos animais aeróbios, peixes, mamíferos, moluscos, crustáceos e outros. Para decompor esses organismos, vai haver então a proliferação de mais organismos decompositores. Mas agora, como não há oxigênio, essa proliferação desses organismos decompositores são os organismos ditos anaeróbicos, que atuam em baixa ou ausência de concentração de oxigênio. O problema é que desta decomposição desses organismos anaeróbicos, por exemplo, bactérias, vai haver muita proliferação de toxinas, o que vai inviabilizar quaisquer formas de vida nesse curso d'água. E esse curso d'água, então, vai se tornar eutrofizado.
Por isso, a grande mortandade de peixes e outros seres vivos, tá? Bom, contaminação por petróleo. Nada mais é do que o despejo inadequado de petróleo. Esse combustível fóssil, então, ele pode vir de acidentes de navios e plataformas petrolíferas e ocasionar grandes manchas de petróleo no mar, nos oceanos. Como consequência, nós vamos ter prejuízo à fotossíntese. Por quê? Porque essa mancha vai impedir trocas gasosas e vai bloquear a entrada da luz solar e acarretar, então, prejuízo aos seres fotossintetizantes. Vai também influenciar na questão de intoxicação e asfixia da fauna. Com isso, haverá morte da fauna e flora. Muitos animais, por exemplo, as aves, são animais homeotérmicos. E as aves, por exemplo, utilizam-se das penas para reter o calor e proporcionar uma temperatura ideal, uma vez que elas estão envoltas por esse petróleo, esse composto, elas não conseguem mais manter a sua temperatura corporal e também acarreta aqui morte desses organismos. Se torna também muito prejudicial essa questão do petróleo quando essas manchas atingem, então, os manguezais, que são áreas de reprodução de grande número de espécies marinhas, certo? Bom, seguindo, contaminação por mercúrio. Mercúrio é um poluente muito severo e esse mercúrio é utilizado atualmente em indústrias que produzem fungicidas e pesticidas e também na atividades de garimpo de ouro. O problema, então, é que esse mercúrio ele vai ser despejado de maneiras inadequadas nos ambientes e os organismos vão ter contato com esse mercúrio. Uma vez que os organismos podem ter contato com esse mercúrio, pode acarretar muitos problemas no sistema nervoso, a questão de danos cerebrais, cegueiras, perda da coordenação motora, perturbações digestivas e por aí vai. E sem contar que esse mercúrio pode se acumular nos tecidos e órgãos das espécies. Se acumulando nas espécies, esse mercúrio vai passar ao longo da cadeia alimentar e vai se bioacumular nos organismos vivos, tá? Bom, e nessa história de bioacumulação, nós nos referimos então à magnificação trófica. Nada mais é do que então essa bioacumulação, esse efeito cumulativo dos poluentes ao longo das cadeias alimentares. Também por conta da utilização inadequada de poluentes, de produtos não biodegradáveis, como o tal do DDT, dos metais pesados e outros compostos que são usados nas atividades humanas e acabam, então, sendo liberado nos ambientes. Então, por exemplo, aqui DDT e outros compostos são utilizados para pulverização de agrotóxicos e defensivos agrícolas nas lavouras, nas plantações, para combater pragas e micro-organismos que ali estejam danificando essas plantações. O problema é que os ventos podem levar esses poluentes, ou a chuva pode também levar esses poluentes para outros locais. E assim, os animais, então, vão ingerir estes compostos e esses compostos vão se acumular nos tecidos e órgãos desses organismos, então. E esses compostos poluentes vão passando ao longo dos níveis tróficos. Então, aqui nós temos o exemplo de DDT na água. Então, esses pontinhos vermelhos aqui são essa questão. Desde os organismos
zooplânctons, que servem de alimentos para os peixes. Esses peixes servem de alimentos para outros peixes ditos carnívoros. E esses peixes carnívoros servem de alimentos para aves, por exemplo. E assim, estes compostos poluentes vão se propagando ao longo das cadeias alimentares. Os níveis tróficos mais elevados alimentam-se de maior quantidade desses organismos contaminados, porque esses compostos se bioacumulam ao longo das cadeias alimentares. E aqui cabe ressaltar nós, seres humanos, que muitas vezes nós estamos no topo das cadeias alimentares, e a problemática de nós não sabermos a procedência dos alimentos e estar também ingerindo grandes doses de poluentes aí, certo? Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.